A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus, a Escola Dominical, para juntos prepararmos a aula da semana. Não está inscrito ainda no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Estamos na penúltima aula do primeiro trimestre de 2025, lição de número 12, mais uma aula. A gente fecha este ciclo e vamos iniciar um novo trimestre muito abençoado na presença de Deus. Parabéns a você que me acompanha por aqui e até aqui. Parabéns a você que este foi o seu primeiro trimestre na Escola Dominical como professor, professora. Parabéns a você como eu, um veterano. Estamos aí há mais de 25 anos ministrando na Escola Dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos nós, na verdade. Olha só, inscreva-se no canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Outro detalhe, na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu contato. Será um prazer atender a sua igreja para ministrarmos a palavra de Deus no ano 2025. O meu contato, o meu WhatsApp está aqui na descrição. Uma outra coisa também é que na descrição tem 2 presentes para você. Os 2 primeiros links são 2 presentes. O primeiro link é um treinamento para professores da Escola Dominical para ajudar você a se preparar melhor e a preparar melhor as suas aulas. Clica no primeiro link aqui na descrição. O segundo link é de 2 livros meus. É um link para 2 livros meus em PDF. Um sobre relacionamentos e um outro sobre propósito. Esses 2 presentes estão à sua disposição aqui embaixo. Clique aqui embaixo, tem uma setinha, clica aí. Os 2 primeiros links são 2 presentes para vocês, tá certo? Bom, pegue sua Bíblia, revista, papel, bloco de notas, caneta. Vamos juntos olhar, estudar, analisar a lição 12 na classe dos adultos, que tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. Eu vou ministrar esta aula na minha igreja e eu vou gravar ela e vou postar aqui semana que vem. Textual: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo está escrevendo esta carta para Tito. Tito era o pastor, o jovem pastor da igreja de Creta. E nós temos aqui algumas coisas para olhar sobre a organização da igreja em Creta, que vai nos ensinar sobre a organização da igreja hoje. É necessário termos igrejas físicas, é necessário existirem as denominações, nós precisamos frequentar um ambiente físico para sermos considerados igreja. Vamos olhar isso na aula de hoje. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Então, nós precisamos nesta aula separar estas 2 palavrinhas, tá? Organismo e organização. O texto está em Tito, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Paulo vai, então, escrever esta carta para Tito e aí ele vai nos mostrar por que ele envia Tito para Creta, tá certo? Bom, vamos direto aqui para a nossa introdução. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, portanto, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e de suas ordenanças. Então, como separar a organização de organismo vivo? Não é? É a igreja como corpo espiritual. Então, já dando aqui um spoiler da nossa aula, a igreja como organismo vivo é a comunidade de todos os crentes em Cristo Jesus. Sabe quando a gente fala assim, no céu não tem placa de igreja? Exato. Nós estamos falando do corpo de Cristo, que é a igreja única e universal. Assim como temos um cabeça que é Cristo, Cristo tem um corpo que é
a sua igreja. Ficou legal essa observação, tá? Agora, a igreja também, ela é uma organização. Uma organização, uma sociedade, uma comunidade, uma congregação, uma assembleia. O que é assembleia? Ajuntamento de pessoas em torno de um objetivo comum, com a sua forma de governo. Então a presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. A igreja é um organismo vivo. Nós não conseguimos enxergá-la completamente. Somente Jesus enxerga o seu corpo, que é a igreja, espalhada pelos 4 cantos da terra, em todas as raças, tribos, línguas e nações, formado por aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, nasceram de novo e estão caminhando em direção ao céu. Mas é a igreja única, universal, corpo, ela também é visível para nós por meio da organização. A organização tem placa, você pode anotar aí, vamos lá. A igreja organização, tá? Ela tem placa, ela tem CNPJ, ela obedece regras e leis do estado onde ela está situada, tá? Por quê? Porque aí é a questão da organização. Parece que deu um chute aqui na tela. Organização, tá? Bom, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Olha, só até aqui eu já dei um spoiler gigantesco desta lição, hein? Se eu parasse a aula agora, já dava para muita coisa, tá? Vamos lá. Bom, Tito e as igrejas na ilha de Creta. O apóstolo escreveu a Tito, estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e em todas as épocas. Tá? Paulo se dirige a Tito como a Timóteo, como um filho. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Ele foi companheiro de Paulo em suas viagens. Tito foi constituído pastor na ilha de Creta, para a igreja que estava em Creta, pelo apóstolo Paulo, para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Tá? Então veja, para que a igreja tem pastor? Né? Exatamente porque a igreja, organização, ela precisa ser organizada, certo? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pastoreada, tá certo? Bom, Creta ela era uma ilha que foi anexada a Roma, ao Império Romano, por volta de 67 a.C. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Olha que interessante isso aqui, ó. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Tá? Então veja, os cretenses, eles eram conhecidos pelo seu natural relaxamento. Os cretenses eram, de certa forma, um tanto quanto relaxados. Não tem outra palavra. Tito 1, 12 e 13. Um deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, olha a fama deles, mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, relaxados, desleixados. Um outro problema que tinha ali eram os judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tá? Então, quem são os judaizantes? Veja que ele diz aqui no versículo 13: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis nada é puro. Antes,
Até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, a igreja ali, ela tinha o desafio da cultura cretense, que acabava por, de certa forma, influenciar o comportamento dos cristãos. Nós devemos pensar que estamos em um ambiente politeísta, com diversos deuses sendo adorados, diversos cultos sendo realizados, não é? E, portanto, diversas religiões. O evangelho chega, e o evangelho, ele não é uma mistura. O evangelho é uma exclusão. Veja que a palavra para a igreja é eclésia. O que é eclésia? Chamados para fora. E o grande desafio da igreja é chamados para fora do que? Do mundo, estando no mundo, morando no mundo, no meio. Não é? O grande desafio do evangelho é vivermos para Cristo no meio, não é afastados, não é isolados. Não é? Então, não é de se assustar que talvez, é um pensamento meu, alguns cristãos, naquele começo de fé lá em Creta, eles estavam tendo dificuldades de entender o evangelho, e talvez, é um pensamento meu, que você pode aí nos comentários, enquanto você já se inscreve, clicou no inscreva-se, clica no inscreva-se, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos. Por aqui eu conto com você, e não esqueça de resgatar os seus 2 presentes que estão aqui na descrição. O treinamento para professores e os meus 2 livros estão aí à sua disposição. Mas veja bem, eu penso que talvez naquele começo de fé, e por isso que faz sentido Paulo mandar um pastor para lá, para organizar as coisas, talvez naquele começo de fé as coisas estivessem um tanto quanto misturadas, entende? Então, a cultura de desobediência, de mentira, de divisão, de contenda, estava tão enraizada naquele ambiente, que os crentes estavam tendo dificuldades de abandonar esse estilo de vida para viver um estilo de vida que agradava a Deus. Não é? Então, nós vamos pensar nisso, porque nós estamos envolvidos pela cultura do mundo. E é fato que o evangelho é transcultural, mas qualquer cultura que vá contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos do Senhor na sua palavra, isso deve ser abandonado. E por isso que nós precisamos de pastores, de líderes, de pessoas chamadas por Deus, escolhidas por Deus para nos direcionar e para também proteger a igreja dos lobos vorazes, dos falsos mestres, no caso, os judaizantes. Bom, tópico 2, a institucionalidade bíblica da igreja. E aqui a gente vai entrar nessa questão de entender um pouquinho mais sobre organização. Tá? A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona aqui bispos e diáconos em Filipenses. Então, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Igreja como instituição. Eu já vou fazer aqui uma observação. Vamos ver se eu vou lembrar. A igreja como instituição. Podemos definir, portanto, o organismo como forma individual de vida ou ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual, cuja vida, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo que habita em nós. Ela é uma instituição divina. Isso nós não temos, ok? Por isso, muito cuidado com os ataques contra a igreja. Parêntese. Quando nós vemos ataques contra a igreja, principalmente na internet, aqueles ataques não estão atacando uma denominação. Por quê? Porque na internet os ataques são generalizados.
não é? Esses vídeos hoje de muito deboche, esses vídeos de línguas estranhas, esses vídeos de, enfim, que criam uma crítica contra a igreja, isso é sem filtro, gente, é sem filtro. Então não é contra uma denominação, é contra a igreja de Cristo. O mundo não entende isso, não conhece isso, mas nós conhecemos. E como cristãos, devemos ter cuidado para não atingir a igreja de Cristo. Por isso que antes de um cristão atacar um outro cristão ou falar algo contra alguma igreja, ele precisa se lembrar e pensar, será que o que eu vou falar vai ficar restrito a este espaço ou vai se expandir e atingir a honra da igreja de Cristo? Isso é um problema que muitos não estão prestando atenção nos dias de hoje. Bom, o enfoque da nossa aula é sobre a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, fala-se em dar caráter institucional. Tornar institucional significa estabelecer organização. Ok? Organização. Ah, mas Jesus não veio para abrir uma igreja. É só você olhar Atos 2. Eles se reuniam de casa em casa. Eles partiam o pão entre eles. Pessoas iam sendo salvas. Então, desde o nascedouro, a igreja sempre teve a sua organização. Ok? Sempre teve a sua organização. Havia local, horário e ordem no culto. É só ler 1 Coríntios capítulo 14. Reunião de ministério para consagração de presbíteros. Não é? Lá em Atos capítulo 5, 5, 6. Quando vem os diáconos e a instituição de Matias, serviços sociais, eles cuidavam uns dos outros, não é? Tesouraria, não é? Enfim, havia uma organização. Então, para quem não gosta, para quem critica, a igreja sempre, ela foi, ao mesmo tempo que um organismo que cresce como organismo, como único corpo de Cristo, ela também se expande por meio das organizações. Um detalhe aqui a observar, no entanto, é que todo o corpo de Cristo é igreja. Vamos lá? Todo o corpo de Cristo é igreja. Porque o corpo de Cristo é a igreja. Mas nem toda igreja, e ao falar igreja neste momento, estou falando de denominação. Então, veja, todo organismo vivo é a igreja de Cristo. Mas nem toda instituição, organização com o nome de igreja é corpo de Cristo e é a igreja de Cristo. Por isso que eu digo que o dom mais necessário à igreja de Cristo hoje é o dom de discernimento. Porque tem muita gente frequentando ambiente de culto sem se tornar igreja de Cristo. Tem muita gente frequentando grandes movimentações religiosas em nome de Deus, que fala sobre Jesus, mas sem se tornar igreja de Cristo. Porque nem todo, eu vou dizer de novo, nem todo prédio com nome de igreja, nem toda instituição com nome de igreja, nem toda organização com nome de igreja, nem toda denominação com nome de igreja é a igreja de Cristo. E como é que a gente consegue distinguir se é ou não é? Conhecendo a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja de Cristo adora única e exclusivamente a Ele. Na igreja de Cristo, o papel de todos os membros é servir, servir e servir. Adorar única e exclusivamente ao Senhor e não jamais serem adorados. Na igreja de Cristo, que está ligada ao corpo de Cristo, na denominação, na instituição, na organização, que está de fato ligado ao corpo de Cristo,
A palavra é pregada, a palavra é ensinada, a palavra não é manipulada. Então, qualquer lugar onde Cristo não é exclusivamente adorado e aonde a palavra não é ensinada, bíblica, de forma genuína, foge, é um perigo. É melhor não frequentar nenhum lugar do que frequentar um lugar com título de igreja, mas que definitivamente, pela palavra de Deus, não é igreja. Essa ficou pesada, hein? Mas vai que vai. Bom, terminando aqui a questão atual de organismo e organização, tá? A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Então, para que eu preciso de uma organização? Para que esta igreja, organismo vivo, ela se reúna em algum lugar. Se reúna para ter comunhão entre os irmãos, para orarmos juntos, para que a palavra seja pregada e estudada em comunhão. Eu posso estudar a palavra na minha casa. Você pode e deve estudar a palavra na sua casa, mas também devemos estudar entre os irmãos, com os irmãos, aprendendo uns com os outros. Não é somente eu estou aqui apenas para ensinar a vocês, eu estou para aprender também. Isso é comunhão e mostra a necessidade desta organização. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista, e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Tá? Então, veja, é preciso tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muita gente contrário às denominações, contrário às organizações. No entanto, nós precisamos olhar de maneira bíblica, de maneira clara, que sim, e é até interessante que esses dias um dos maiores expoentes dos desigrejados abriu uma igreja. Então, quando a pessoa ela abre mão de uma denominação, mas ela não fica sozinha, ela se une a uma outra pessoa, o que eles estão fazendo? Estão se organizando, gente. Gente, mas eu agora não vou frequentar nenhuma igreja, mas eu vou estar ali na praça tal, vai lá tomar um café comigo. O que é isso? É organização. Entende? É organização. Então, a igreja existe para as denominações, as organizações existem exatamente para organizar, podemos dizer assim, a espiritualidade do corpo de Cristo. Domingo de manhã, na maioria das igrejas, a igreja, corpo, está reunida, cada um na sua cidade, cada um no seu lugar, cada um no seu templo, estudando a palavra de Deus. Domingo à noite, imagine a quantidade de cultos que estão acontecendo. Agora não tem endereço, não tem placa, não tem regra, não tem nada. Cultua aí do jeito que você quiser. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Desde o Antigo Testamento, nós podemos olhar, Deus escolhe um povo e começa a estabelecer lugares de culto e começa a estabelecer ambientes de culto. Então, a organização, ela faz parte do ser igreja, organismo vivo. O grande problema para a gente encerrar aqui a minha participação é quando a igreja de Cristo perde espaço para a organização. Quando a organização faz o que quer. Quando a organização manipula pessoas. Quando a organização ensina aos crentes tudo, menos a palavra de Deus. Eu tenho uma dificuldade com estas igrejas que o nome de uma pessoa é muito forte dentro dela, sabe? Porque todos nós um dia passamos para a eternidade, um dia morremos. E aí como é que fica? Porque muita gente acaba atraída por causa daquele nome, por causa daquela pessoa. E quando aquela pessoa não mais estiver? Então, a organização, ela não pode suplantar o organismo vivo. A denominação não pode ser maior do que o corpo de Cristo, que é a sua igreja. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, para entendermos, inclusive, que irmãos de outras igrejas, de outras denominações, com credos completamente diferentes dos nossos,
são nossos irmãos, são igreja de Jesus também. Tem gente que acha que não, mas lembra que no céu não tem placa, então se prepare, porque encontraremos lá gente muito diferente daquilo que a gente acha muitas vezes que é ser igreja. Tem muito assembleano que acha que o jeito certo e único de ser igreja de Cristo é ser da Assembleia, é ser assembleano. Não, a igreja de Cristo é formada por assembleanos, por batistas, presbiterianos, wesleyanos, das church, enfim. Deus é amor, congregação cristã e por aí vai, irmão. É a igreja de Cristo. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.